Bom, Rogério, agora chegou o momento, né? Reta final da Série B, 2 jogos em casa e de amanhã contra um adversário direto. Como é que está sendo a mobilização do grupo para essa partida? Boa tarde. Boa tarde. São jogos decisivos, caráter emocional alto, né? Um adversário difícil, né? Com jogadores de qualidade, bem dirigido. Às vezes a pontuação não diz exatamente o potencial de cada clube, assim como eu também acho que o Brasil, né, poderia estar numa situação melhor. Então tudo isso vai se levar para dentro de campo. As outras 2 partidas também foi assim, e todas as equipes estão sendo assim, né? Você tem um pouco mais de tranquilidade, início de campeonato, meio de campeonato, mas quando vai afunilando, cada equipe com seus objetivos, né? Então precisamos ser extremamente competentes, porque do outro lado tem uma equipe forte. Estratégia, Rogério, montar para um adversário que vem numa mesma situação, né, tentando se afastar da zona do rebaixamento, um adversário que vem aqui para somar ponto e o Brasil tendo essa necessidade de somar pontos para sair da zona do rebaixamento. Eu acho que dificuldade todas as equipes vão nos colocar. Dificuldades quando você joga fora, quando você joga em casa. A questão é o Brasil. O Brasil é que tem que estar organizado, o Brasil tem que ser competente, o Brasil que tem que ser competitivo, né? Porque dificuldades do outro lado você sempre vai ter. Então é isso que a gente espera, que seja é evidente que vai ser um jogo que o Brasil vai errar, vai ser um jogo... O Brasil não... Se ele está com essa pontuação é porque não está fazendo grandes jogos, né? E nem acho que vai fazer um grande jogo, né? O torcedor que vem ao estádio, ele vai ver um time, procurar ser um time organizado, competitivo, mas como qualquer equipe, com falhas, com acertos, esperamos que os acertos sejam em número maior, né? Mas o torcedor tem que estar preparado, porque assim como de estar na arquibancada e também perceber que é um jogo difícil. Esse do caráter emocional é uma coisa tem que se dar muita consideração, ver como é que também a minha equipe reage jogando em casa, com o apoio do torcedor. Isso é um fator novo, que alguns jogadores estão trabalhando pela primeira vez, tem que saber jogar no Bento Freitas, não é fácil, senão todo mundo vinha aqui e tinha sucesso, né, com a camisa do Brasil. É evidente que a gente sabe o que precisa para ter sucesso com a camisa do Brasil. Alguns tiveram, vários jogadores tiveram, às vezes não na largada, mas com o passar do tempo, ter esse conhecimento e talvez a grande preocupação que se tem é o tempo de adaptação, de entender como é que funciona o clube, qual é o comportamento que tem que ter. Então há muita expectativa, muita dúvida, mas enfim, a gente está trabalhando, os jogadores estão dando a resposta dentro do possível, mas o jogo é diferente do que os treinamentos. Queria que tu avaliasse o desempenho nos treinamentos dos novos reforços, né? O Michel, o Wallace e também o Rafael. Se tu já pretende utilizá-los pelo menos numa alternativa de segundo tempo no jogo de amanhã? Eles estão naquele processo de adaptação. Tu imagina todas as dificuldades que o Brasil está tendo nesse momento, que é um momento difícil, e aí chegam 3 jogadores num período não tão bom. A gente tem que levar em conta isso, né? E como eu falei para vocês, não vou colocar a responsabilidade das soluções com quem está chegando. A responsabilidade tem que ser de quem está aqui. Não acredito que um jogador chegue e em pouco tempo ele já consiga render o que levou a sua contratação, né? Quando você vê um jogador num bom nível numa outra equipe, ele não transfere isso imediatamente quando chega, porque é uma questão de adaptação, sem contar a questão de ritmo de jogo, a questão de alguns jogadores estar algum tempo sem jogar. Então, assim, talvez algum deles, ou todos os 3 possam ficar à disposição, mas sem criar uma expectativa muito grande. E
enfim, não é exatamente como nós gostaríamos. A chegada de jogadores teria que ter um pouco mais de tempo de adaptação, mas tem muita coisa que nós vamos fazer que não é dentro de uma cartilha, né? E tentar que as coisas precisem de menos tempo do que normalmente precisam. A gente sabe que para você queimar um jogador, e talvez muitos jogadores que estejam no grupo, que hoje são considerados que não estão dando uma grande resposta, talvez a maneira como entraram, a maneira como foram colocados, a expectativa que se criou quando ainda não estavam totalmente preparados, isso gera uma insegurança, uma desconfiança. Há muitos jogadores que têm como render mais, mas também o momento às vezes não é o ideal. Então a gente está se cercando de tudo para que mesmo com essas dificuldades o jogador consiga ainda produzir o suficiente para nos ajudar a buscar o resultado. Na partida contra o Londrina, tu acabou fazendo ali, utilizando o Leandro Camilo, o Nirley e também o Dumas fazendo a função de lateral esquerdo, utilizando o Alex Juan numa situação mais ofensiva, né? Aquilo foi pontual ou tu pretende trabalhar isso com o tempo, até porque essa semana foi cheia, pretende dar sequência nesse estilo de jogo, nessa formatação da linha defensiva e também utilizando o Alex Juan numa posição mais à frente? Sabe que um técnico ele sempre busca o equilíbrio, né? E como eu disse, como a situação não estava muito boa, tanto em termos de resultado como em termos de atuação, né? Se pegar o último jogo contra o Curitiba em casa, então, você tem que identificar o que precisa melhorar, buscar o equilíbrio. Evidentemente, qualquer formatação, qualquer jogador que a gente acrescente, se tem 2 atacantes e tu acrescenta um terceiro atacante e torna o time mais agressivo, fatalmente tu vai buscar algumas soluções para, na parte defensiva, haver o equilíbrio, já que tu melhorou, aumentou o poder ofensivo, colocou mais um jogador. O lado contrário é a mesma coisa. Quando você coloca um jogador mais defensivo, como foi o caso no último jogo, isso significa que você vai liberar mais um volante, o lateral, o atacante que voltava, não precisava voltar tanto. Estou falando de uma maneira geral. Tudo, então assim, independente se você vai jogar 3 atacantes, 3 zagueiros, 2 zagueiros, 1 atacante, você vai sempre buscar o equilíbrio entre atacar e defender. E o que nós precisamos é o equilíbrio. Então, qualquer coisa que você aumente no poder ofensivo, você vai buscar algum resguardo na parte defensiva e vice-versa. As duas maneiras que nós jogamos contra o Sampaio e contra o Londrina, nós vamos continuar utilizando, não necessariamente neste jogo, mas nós vamos utilizar durante os jogos restantes. Só que essas duas maneiras, contra o Londrina e contra... pega o caso do Londrina contra o Sampaio, eu já joguei 90 minutos com elas. Então eu não preciso treinar tanto. Então essa semana nós treinamos uma terceira alternativa. Temos amanhã fazer... Porque se optar pela formação lá de Sampaio, eles já fizeram 90 minutos. Se eu optar pela formação do Londrina, eles já fizeram 90 minutos. Não há necessidade de mais entrosamento, sendo que até uma boa parte com um jogador a menos. Então, eu coloquei essas duas formações nos jogos anteriores, que eram fora de casa, e sei qual é a resposta que essas duas formações dão. Então, nessa semana, eu busquei outras alternativas, sem mudar muito a questão do desenho, do sistema. O que muda é a característica dos jogadores. Se você tem um volante mais defensivo, você coloca um volante que sai mais para o jogo. Se você coloca um lateral mais... se o lateral é um pouco mais ofensivo, mais defensivo, se é um meia que contribui mais pelo meio de campo, se é um atacante que ajuda mais na marcação, enfim, assim, vai mudar basicamente, se mudar, o nome e, consequentemente, a característica. Mas a ideia, de uma maneira geral, ela vai ser... Embora a escalação foi diferente nas duas partidas, a ideia ela foi a mesma. E a ideia ela vai continuar a mesma. Só que especificamente nessa semana, é evidente que eu treinei uma formação diferente do último jogo, para iniciar ou
no decorrer da partida. Agora, o que vai acontecer no jogo é que todas as situações que nós podemos colocar foram treinadas. Ou, né, para o jogador, mesmo que aparentemente, se aparecer lá o Pitol de centroavante, ele treinou ali. Então, para o atleta não vai ter nenhuma novidade amanhã, porque o que a gente mais precisa passar para eles é segurança de, o Rogério vai me pedir aquilo que eu treinei, ou que eu utilizei em algum dos 2 jogos. Autocontrole, Rogério. Uma partida decisiva, uma partida que pode ser o divisor de águas do Brasil, ou permanece nessa briga contra o rebaixamento, ou entra de vez para ficar na Série B do Campeonato Brasileiro. Como passar essas orientações para os jogadores, para eles terem um autocontrole, que mesmo que tomem um gol nos primeiros minutos, não está tudo acabado. Aí entra a questão de tempo. Né? Aí entra uma questão de tempo. A gente consegue, com o tempo, ir introduzindo isso, com o passar dos jogos e tal. Como você não tem esse tempo, algumas orientações você passa e também os jogadores têm que ter experiência de clubes ou de situações parecidas que eles viveram na sua carreira. Aí você também tem que contar com a experiência do jogador. Não pode chegar um técnico e ele, a partir da chegada de um técnico, tudo ser resolvido. A responsabilidade tem que ser de todo mundo, né? Senão é sempre uma solução mágica. Chega alguém e começa a passar um monte de informações e rapidamente que são absorvidas pelos jogadores. Não é assim que funciona. O que às vezes o jogador tem experiência, tal, o técnico pode provocar essa situação que ele já vivenciou, né? Mas você não gera experiência para um atleta do nada. Ele já tem que ter passado por situações em outros momentos, em outras, né? Você só relembra, tá bom, nessa situação a gente vai reagir dessa maneira. Isso serve não só para o atleta, serve para o torcedor também. Porque não adianta só a presença do torcedor, o estádio cheio. O comportamento do torcedor é o que vai ser diferente, né? Porque num jogo nervoso em que nós vamos errar, né? O próprio adversário, e eu não estou falando do próximo adversário, de qualquer adversário que venha jogar aqui, ele vai esperar que com os erros o torcedor fique impaciente. E isso gera insegurança. Então, o torcedor tem que ser inteligente, que não pode fazer exatamente aquilo que o adversário quer. O torcedor também tem que relembrar como funciona quando o seu clube está em momentos difíceis, se o incentivo ou o não incentivo vai ajudar. Então, assim, é uma questão do atleta, comissão técnica e torcedores serem inteligentes e saber assim, o que nós podemos fazer, cada um na sua área, uns dentro do campo, outros na arquibancada, o que nós podemos fazer para ajudar o Brasil a sair dessa situação, o que nós podemos fazer para ajudar que o Brasil consiga ter o resultado que quer amanhã. Ficando quieto, vaiando, aplaudindo, a decisão está com o torcedor, assim como as tomadas de decisões dentro do campo é dos atletas.